para encontrar um telefone público. E era essa a propaganda da Brasília, a propaganda das terras. Porque essa era uma meta que, se eles estão cumprindo, eles perdiam um contrato de concessão. E sempre é assim no Plano Geral de Metas de Universalização. Então, nós tínhamos 500 mil tubos espalhados no Brasil e passamos para 1 milhão. Da onde veio o dinheiro para isso? A conta não é tão simples como eu vou dizer, mas é muito próxima. Os operadores, vocês querem 1 milhão? Porque existe uma regra, né? Eu tenho que pôr um tubo a cada 100 habitantes e não pode ter uma distância maior que 300 metros. Eles apresentaram uma conta e aí a nossa tarifa aumentou. Quando privatizou, nós pagávamos R$ 9 pela disponibilidade do serviço. Hoje nós pagamos 42 pessoas físicas, 60 e tantas pessoas jurídicas. É esta a fonte de receita para o Plano Geral de Metas de Universalização. É assim que se procede. Foi feito o primeiro Plano Geral de Metas de Universalização. Não? E a nossa conta, a gente tem que lembrar, ela saiu de 9 para 13, de 13, 17, 17, 22, 27, 33, 39 e 42. E não tinha relação com a inflação. Não é? Surgiram na época ações de advogados falando: vamos fazer tarifa zero, não pode subir mais que a inflação. Nada a ver, porque a conta era o seguinte: era uma política pública que estabelecia tirar de quem tinha, passar para quem não tinha. Bom, agora vamos entender o processo do Plano Geral de Metas de Universalização e como o Brasil se posicionou como Estado para que ele pudesse atingir, universalizar o serviço. Veio o Plano Geral de Metas de Universalização 2. Porque aí o Brasil chegou numa situação, e nessa época eu estava na Anatel, fala o seguinte: ou reduz a tarifa, e não tem meta de universalização, ou continuamos com a tarifa e tem meta de universalização. E essa primeira meta foi o PST, que era o Plano Geral original. Eu disse que o setor de telecomunicações, eu acho que é pior que o setor de TI. Porque o que tem de sigla, mas é uma coisa que o que é PST? PST é Posto de Serviço Telefônico. Nós lembramos, as operadoras, quando concessionárias públicas, todas as cidades tinham um posto de serviço telefônico. São Paulo tinha um posto da Telex, no Rio de Janeiro tinha um posto da Telerge, né? Aqui no Sul, CRT, que era uma empresa, mas era uma empresa pública, ligada. Então, todas as cidades tinham postos. Com a privatização, esses postos de serviço praticamente desapareceram. E aí o Estado brasileiro falou: olha, precisa do posto de serviço. As operadoras não queriam, mas ele implantou, falou: vamos fazer um posto de serviço telefônico. E aí não deu certo. Acabou sendo trocado por uma coisa chamada backhaul. O backhaul são as grandes redes. Na troca do backhaul, eu tiro o posto de serviço, troco a meta para backhaul. Na troca da meta, que é o backhaul, a ministra-chefe da Casa de Segurança, da Dilma, falou o seguinte: mas se eu trocar PST para backhaul, é pouco. Eu vou acrescentar uma obrigação a mais. E nessa obrigação a mais, ela imputou que as concessionárias ligassem todas as escolas públicas urbanas na internet, gratuitamente, até o final do contrato de concessão. 1 mega até dezembro de 2010 e a partir de janeiro de 2011, 2 megas. Então, todas as escolas públicas brasileiras, em tese, estão conectadas na rede internet. E gratuitamente, porque essa é uma meta do governo federal. Como que a prefeitura deve agir para isso? Relacionar as escolas nos seus endereços e mandar um ofício para a companhia que lhe serve, ou a Oi, ou a Telefone, falando: olha, de acordo com o PGMU 2, preciso que estejam conectadas essas escolas nesses endereços, né, num prazo hábil, etc. E aí inicia sem custo para o município. Essa é uma informação importante, porque a operadora pode não ligar uma escola, mas ela tem que justificar. Então, olha, eu não ligo essa escola porque eu não tenho condições técnicas
mas devo resolver isso em 6 meses, 2 meses, 10 dias, 1 dia, e vou ligar, porque ela tem que ligar, já está pago. O que não pode ocorrer é que a prefeitura se lance num programa, né, de inclusão digital novamente e contrate outras coisas e vai, porque senão você vai ter 2 pagamentos pela mesma escola para a mesma operadora ou não. Aí a prefeitura se importa, tem liberdade, e olha, eu quero os 2 mega, liga aqui, e eu vou pôr mais 10, e vou contratar esses mais 10 por conta própria, etc., porque o meu trabalho é com essa liberdade, a prefeitura tem participação. Bom, se eu ligo as escolas, e isso já está resolvido, porque a educação é o grande vetor de transformação da sociedade brasileira, como é que eu ligo o cidadão? Porque eu preciso ter o cidadão conectado também à rede internet. E aí, então, o governo, com uma iniciativa, ele considerava a internet brasileira cara, lenta e concentrada. Né? Ou seja, cara porque nós pagávamos o megabit mais caro do mundo. Perdíamos, acho que, para Marrocos. Era o segundo, não era o primeiro praticamente. Era Marrocos que a gente perdia. Lenta porque as conexões eram somente 10% das velocidades, uma conexão lenta, aqui você pagava, conseguia 1 mega com uma dificuldade grande, etc. E concentrada porque ela só atendia os centros urbanos. Né? Então, eu vou dar um exemplo da Grande São Paulo, depois da Grande Caxias. Na Grande São Paulo, você Vila Paulista, Pinheiros, Morumbi, estava tudo ligado. Franco da Rocha, que é uma cidade, um distrito próximo, pertence à Grande São Paulo, não estava ligado. Aqui na Grande Caxias, o centro, né, e os bairros próximos, todos ligados. Um bairro mais afastado, ou um distrito mais afastado, não estava ligado. Essa é a questão da concentração do recurso. E descobriu, então, a Câmara Federal, fez uma pesquisa e falou, olha, nós temos mais dos mesmos. Todo mundo fala, nossa, nós chegamos a 160 milhões de celulares. É verdade, 160 milhões. Na minha casa, que é um endereço, tem um fixo e 5 celulares. Se vocês pensarem aqui rapidamente, é a mesma coisa. Na casa de vocês, no endereço de vocês, no mesmo endereço, chega mais uma conta de celular. Mas o celular atingiu o jardineiro, o pedreiro, o encanador, etc. Realmente ele foi famoso, né? Celular paquistano, só recebe chamada. Porque se esse cara ousar ligar, ele vai pagar a tarifa mais cara do mundo, porque o pré-pago é caríssimo. Ligação local cobra-se 1,20, 10 minutos. Bom, mas então a gente precisava conectar essas pessoas de uma forma assim. O governo então lançou o Plano Nacional de Banda Larga. 2 observações eu faço do lançamento do Plano Nacional de Banda Larga pelo governo federal. Primeiro, os pequenos provedores, ou os provedores locais, que são os mais de 4 mil provedores, são considerados plenamente nesse plano. É o governo federal se apoiando na pequena empresa nacional, se apoiando nesse empreendedor local para implantar uma política pública de universalizar um serviço que não é serviço essencial. A internet é um serviço privado. Esse é um ponto que eu acho que o Brasil assiste isso poucas vezes. E o segundo ponto, que eu acho que é uma leitura, é que eu falo pequeno provedor, né? A associação é pequeno provedor de internet. Quando, por exemplo, o Fabiano se considerado uma pequena empresa, é uma empresa média para grande aqui, em Caxias, todo mundo de pessoas que emprega pelo faturamento. Mas se comparado com a Telefônica, que fatura 35 bilhões por ano, a gente é considerado pequeno. Então, nessa comparação do setor, né, se comparado com a NET, né, que tem uma atuação no Brasil todo, em algumas cidades do Brasil, a gente é pequeno. Mas como empresa, isso eu quero dizer, são empresas sólidas, são empresas grandes nos locais onde atuam.
se eu fizer a comparação da cidade, ele é um empreendedor de destaque na região, no local onde ele está. Por questões tecnológicas, por questões de faturamento, por inovação, por uma série de coisas. Bom, o segundo, a leitura que eu faço do Plano Nacional de Banda Larga, e isso é para todos fazer, no governo passado, as pessoas que coordenavam o Plano Nacional de Banda Larga era o Paulo Bernardo, que era ministro do Planejamento, o Rogério Santana, que era o secretário do Planejamento, do mesmo ministério. E na Casa Civil nós tínhamos o César Alvarez, uma equipe da inclusão digital ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Lógico, estou inferindo, mas trocou o governo. Eu acho que a presidente Dilma falou assim: bom, você planejou, agora você sai do planejamento, vai como ministro da comunicação. E há muito tempo nós não vimos um ministro da comunicação não ser do PSDB. Então, já que o Rogério também planejou, virou então presidente da Telebrás. E César Alvarez e a equipe econômica montaram uma diretoria no Ministério das Comunicações de Inclusão Digital e foram para lá. Ou seja, a minha leitura sobre esse caso é a seriedade disso. Quem planejou agora executa. Isso pode ser bom, né? Ou isso pode ser uma coisa complicada, porque as pessoas podem não ser os melhores executivos, porque a empresa está no mercado, a empresa está celebrada. Mas eu acho que é uma sinalização da seriedade que o governo está encarando a inclusão digital no Brasil. Eu digo assim, os argentinos que se cuidem, né? Nós estamos aqui do lado deles. Eu brinco assim que quando fizemos a Anatel um levantamento, o Brasil perdia de longe da Argentina os índices de inclusão digital. Nós estamos perdendo, né? Perdemos do Chile, perdemos de outros países da América Latina. Então essas são as duas leituras. Mas o Plano Nacional de Banda Larga não é fornecer um acesso, porque realmente as operadoras não vão chegar na sua escola, secretário, prefeito, está aqui o molho, porque seria um serviço público, de dinheiro público. Você tem que solicitar, porque quando eles iniciaram esse trabalho, tinha muita escola que só tinha um molho e as luzinhas piscavam, era tudo que fazia o PG 2. Porque as escolas, algumas não usavam, algumas escolas do interior, e essa foi a queixa das operadoras. Nós estamos disponibilizando equipamento e recursos e não tem uso. Não tem nem lugar, às vezes, para pôr ali. Então, o Plano Nacional de Banda Larga, ele não prevê o acesso. Para você fazer a inclusão digital, é necessário você considerar os 3 pilares: acesso à tecnologia, capacidade de operar a tecnologia e a capacidade de aplicar essa tecnologia. É isso que é inclusão digital. O programa Computador para Todos não é inclusão digital. É uma parte da inclusão digital, necessário, é um insumo. Mas se eu der só o computador, eu estou cumprindo só o primeiro pilar. E quando a gente imagina a inclusão digital no processo pleno, o pequeno provedor é a grande estrela, o provedor local é a grande estrela desse processo. Porque ele vem fazendo isso desde toda a sua fundação. Ele vem do computador, do antivírus, instala, ensina a operar, ajuda, tem call center, faz. É isso que ele faz. Todo o processo. Tá? Pode passar? E eu vou então dar mais rapidamente as 3 coisas. Nós, no Plano Nacional, o acesso à tecnologia, tá? Que é a coisa que eu tinha falado, disponibilizando computadores, software, conexão à internet. E a Telebrás, o Plano Nacional de Banda Larga, que revitalizou a Telebrás, com empresa pública, polêmica, vale a pena revitalizar, não vale conviver, não vale. E não era a tecnologia do ponto de vista técnico. Toda cidade que tem um pequeno provedor, ela tem um profissional que tem capacidade de estar operando